Hoje, no mundo todo, há pessoas reais com superpoderes de verdade. Superpoderes causados por mudanças genéticas aleatórias. Os cientistas estão desvendando seus segredos e estão prestes a tornar esses poderes acessíveis a todos. Prepare-se para conhecer os verdadeiros X-Men. Os Super-Humanos, a busca por um futuro fantástico. Lapônia, 200 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico. Poucos lugares são tão gélidos e inóspitos. É janeiro e a temperatura é de 26 graus negativos. Este homem está correndo descalço sobre o gelo e a neve há 1 hora. Ele não tem queimadura ou lesões, não tem hipotermia e nem sente dor. Ele tem o poder de viver no frio suportando temperaturas tão baixas que custariam a vida de outros. Ele resiste fazendo com que seu corpo se aqueça. Depois de treinar e praticar, descobri que temos um tipo de termostato aqui. E sei como controlá-lo. Não com a mão, mas com a mente. O Homem de Gelo. O Yin é um caso único, uma anomalia genética. Antigamente, um homem com essa habilidade seria considerado um mistério científico. Mas os tempos mudaram, assim como as normas da evolução humana. O processo não depende mais do acaso, como acontecia na seleção natural observada por Charles Darwin. Agora, os cientistas estão controlando o processo com a engenharia genética. Isso significa que nós podemos desvendar os superpoderes secretos e até mesmo replicá-los. Em breve, poderemos escolher que nossos filhos sejam como o Homem de Gelo. É sem dúvida um momento único na história, não só da nossa espécie, mas da vida no planeta. Talvez possamos acelerar a evolução de uma forma que o processo darwiniano nunca seria capaz de alcançar. E o Homem de Gelo não é o único caso. Em diferentes lugares do planeta, há humanos que são os precursores genéticos do futuro da evolução. Eles carregam vantagens que um dia serão comuns a toda a espécie humana. Na Turquia vive um pintor notável, Esraf Armagan, um artista que nasceu sem olhos. Ninguém me chama de cego. Eu vejo mais com os dedos do que as pessoas normais com os olhos. Esraf prova que não é preciso olhos para ver. O Pintor Cego. Zurique, Suíça. Em Zurique, há uma mulher com habilidades sensoriais fora do normal. Quando Elizabeth Saucer ouve música, ela consegue vê-la e sentir seu gosto. Quando ouço música, eu sempre vejo as cores e as formas. Essa fusão de sentidos dá a Elizabeth uma grande vantagem. Ela tem uma memória ótima. A Sinestésica. Weltheim, Alemanha. Na Alemanha vive um homem diferente chamado Rutger Gann. Seu cérebro é o portal de um mundo infinito de números. As pessoas me chamam de calculadora humana porque eu sou melhor em cálculos do que uma calculadora normal. E ele processa informações à velocidade da luz. 6, 8, 9, 9. A calculadora humana. A engenharia genética está prestes a possibilitar a escolha de traços específicos para criar seres humanos mais evoluídos no futuro. Em Chicago, um cientista pretende dar o próximo grande passo em direção à evolução. O Dr. Bruce Lam, professor de genética humana, fez algumas das descobertas mais surpreendentes da genética evolutiva da última década. E ele acredita que no futuro nós vamos reprojetar nossa própria espécie. Em vez do processo darwiniano das mutações aleatórias seguidas pela seleção, poderemos projetar mutações que nos levarão nas direções que escolhermos. Mapeando o genoma humano, os cientistas descobriram os blocos de construção do nosso genoma, dando-nos o poder de manipular os genes.
E o Dr. Lan está se preparando para fazer um grande avanço na engenharia genética. A engenharia genética poderia ser aplicada para melhorar nossa espécie. O exemplo de pessoas com habilidades extraordinárias, quer seja sinestesia ou resistência a baixas temperaturas, ou a habilidade de desenhar sem nunca ter enxergado, ou a de ter um raciocínio ágil, são testemunhos da diversidade biológica da nossa espécie que podemos aproveitar para a evolução do ser humano. E eu acredito que isso vai transformar profundamente as regras da evolução. Amsterdã, Holanda. Winhoff é um pacato carteiro com uma identidade secreta: o Homem de Gelo. Sua identidade secreta surgiu quando Win ainda era criança e quase morreu de frio. Tudo começou quando eu tinha 7 anos de idade. Eu estava indo para a escola e quase congelei. E eu sentei na varanda de uma casa e então eu adormeci. O frio me tocou como um inimigo. Foi meu primeiro contato com o frio. E eu fiquei deitado lá até que a ambulância veio e me levou ao hospital. E se ninguém tivesse me encontrado, eu teria morrido. É a morte branca. Mas o frio não matou Win. Ele o transformou num homem que adora baixas temperaturas. Estamos na Holanda e é janeiro. O canal está quase congelando, mas o Win não consegue se conter. Essa atração incontrolável pelo frio aumentou quando ele tinha 17 anos. Estávamos em dezembro. Faz 29 anos. E foi a primeira vez que nevou na Holanda. E um parque perto de casa ficou totalmente coberto de neve. Estava branco e ficou lindo. E aí eu tive a ideia de sair correndo descalço na neve. E me senti mais atraído do que nunca. Não sei porquê. Só que aí eu queimei os meus pés. Foi uma sensação que eu nunca tive, sabe? Foi muito doloroso, mas essa sensação nunca sumiu e foi ótimo. Essa atração de Win ao frio lhe mostrou seu superpoder: a habilidade de aumentar sua temperatura corporal nas condições mais severas. Eu conheço a história de Win e é muito interessante, mas talvez ele tenha genes que permitem que ele se aclimate de tal maneira que ele não sinta tanta dor quanto outras pessoas. Então isso depende de como é a sua genética. Graças à habilidade genética de aumentar sua temperatura corporal, Win realizou feitos incríveis. Ele foi o único homem capaz de submergir seu corpo inteiro no gelo por 1 hora e 10 minutos. E bateu o recorde mundial como o homem que percorreu a maior distância em nado livre sob o gelo, sem tubo de oxigênio e vestindo apenas shorts, 57,5 metros. Para aperfeiçoar esse superpoder, Win tem o costume de se trancar numa câmara frigorífica. Quando descobriu seu talento, a ideia era fazer coisas incríveis. Mas agora o frio se tornou uma necessidade. Todos os problemas que tenho no dia a dia desaparecem quando faço isso. O frio, quer dizer, me expor ao frio, é uma força que me purifica, uma força que me limpa. Agora Win está se preparando para uma coisa nova, mais do que incrível. O teste mais radical do seu poder. Um feito tão insano que nunca ninguém ousou tentar. Quero correr meia maratona descalço no inverno, na Lapônia, depois do Círculo Polar. Nesta paisagem desértica, 200 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico, Win tentará estabelecer um recorde mundial correndo 22 quilômetros só de shorts e descalço. Mas há um obstáculo entre ele e seu sonho. Norte da Finlândia. O Dr. Oxa é um famoso fisiologista